Muito bom dia, estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para todo o planeta através da rede Humanidade. Já identifico querida confreira Sandra Fernandes do Rio de Janeiro, juntamente com o nosso grande apóstolo, sacerdote Hernani Gomes da Costa, a maior autoridade do positivismo hoje no Rio de Janeiro. Muito importante a presença de vocês. Inclusive vou ler um texto hoje produzido pelo Hernani sobre o islamismo, sobre Maomé. Muito importante. Saúdo também o site Rock Lovers, também está conosco aqui, o perfil Rock Lovers. E o nosso grande mentor, nosso guru, professor Abdon Barreto Filho, querido colaborador, presidente da nossa associação de amigos e uma das mentes mais brilhantes que essa casa possui, gestor de empresas públicas e privadas, pioneiro no turismo paleontológico e na sua gestão em frente ao Ministério, a Secretaria de Turismo fez o tombamento da Floresta Petrificada da Mata, do Jardim Paleobotânico da Mata. Foi uma grande conquista, né, em prol da preservação das nossas riquezas naturais, do nosso patrimônio histórico, muito importante. Saúdo também diretamente da Rússia, Moscou, o Dr. Peter Sarkov, que tem nos acompanhado, tem conversado comigo bastante. Inclusive passei alguns contatos para ele essa semana de importantes intelectuais aqui do Brasil. Também o Dr. Fernando Pita, do Rio de Janeiro, muito importante seu trabalho de pesquisa nos acervos da Igreja Positivista. Também querido confrade Eugênio Macedo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Eugênio, querido benfeitor da humanidade, sempre nos auxiliando. E hoje é uma manhã muito importante, muito quente, mas daqui amenizado o calor em função da colaboração do Dr. Ramiro com esses dois ventiladores importantes aqui. Já temos ventilação aqui no templo, olha aí, estamos avançando, hein, professor? Muito obrigado, Ramiro, importante o teu apoio. E como eu ia dizendo, quem sabe teremos um centro positivista em Belo Horizonte, Minas Gerais, e quem sabe um templo no futuro, não é? Muito importante, estamos caminhando nesse sentido. Tivemos já 3 estudos muito importantes nas 3 semanas anteriores. Na primeira semana estudamos Numa, o primeiro grande sacerdote romano. Depois tivemos Buda, uma semana dedicada ao Oriente, às religiões do Império Persa. Na terceira semana estudamos o Oriente, muito importante, os grandes pensadores do Oriente, do Tibete, do Japão, e mais detalhadamente a vida e a obra do chefe da semana, o grande Confúcio. E essa semana, já a última semana do mês de Moisés, nós vamos entrar nos primórdios do monoteísmo, muito importante. Nós vamos estudar um pouco do monoteísmo judaico, cristão, mas principalmente o chefe da semana, que é Maomé, o islamismo. Muito importante o islamismo. Muitas pessoas julgam, falam, criticam, mas sabem pouco sobre o islamismo, né? Sabem mais sobre as informações midiáticas acerca de grupos fundamentalistas, mas a essência da religião islâmica é muito bonita, né? Como eu já disse na semana anterior, graças aos árabes foi ensinada a higiene aos europeus, por exemplo, né? Os europeus não tomavam banho, raramente tomavam banho. Tinha uma rainha, eu não me lembro qual, que ela se orgulhava de ter tomado apenas 2 banhos na vida. Apenas 2 banhos.
um na sua infância e o outro no casamento. E achavam isso, por isso Paris tem a fama de ter os melhores perfumes, não é? Era necessário. Então, graças aos árabes, os europeus aprenderam as noções de higiene, as abluções, né? Isso é muito antigo. Nas mesquitas não era permitido adentrar a mesquita sem passar pelos lavatórios. Ainda é assim até hoje, né? Antes de participar do culto islâmico, é necessário fazer a sua higiene pessoal. Isso é um simbolismo importante, porque nós temos que limpar o espírito, mas também limpar o corpo. Limpar a mente com bons pensamentos, não é? Limpar o nosso espírito com boas ações e limpar o nosso corpo com a higiene adequada. E graças aos árabes foi ensinada a higiene aos europeus. E tantos outros avanços, não é? A matemática, os números, os europeus se orientavam pelos números romanos. Vejam bem, eles não tinham a noção do negativo, do zero, dos números primos, dos pares, dos ímpares. Era uma forma muito arcaica de contabilizar, né, os números romanos. Já os árabes entraram com todo o avanço matemático, com a astronomia, a álgebra, né, muito importante, álgebra, né? Muitas inovações, muitas conquistas foram trazidas pelos árabes para a Europa. Saúdo aqui a presença dos meus queridos amigos Júlia Ribeiro, Gabriel Augustin, músicos queridos da banda Baião de Cordel. Também a Luchina também está conosco. A Amanda Sena está conosco. Que alegria, Amanda. Muitas pessoas queridas chegando aqui. Então vamos ao estudo da quarta semana do mês de Moisés, um mês dedicado ao monoteísmo, com o chefe da semana sendo um pouco mais estudado, que é o grande Maomé, ou Muhammad, né? Então, dia 22 de Moisés, nós temos Abraão, né? Não é à toa que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões abrâmicas. O que são religiões abrâmicas? Todas elas descendem da linhagem de Abraão, né? Teve dissidências ou ocorreram separações, mas todas essas religiões monoteístas descendem da linhagem de Abraão. Por isso elas são abrâmicas. E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que o monoteísmo tem pouco mais de 2.500 anos, em comparação ao politeísmo, que tem mais de 25 mil anos. E se comparar ao fetichismo, então, é insignificante essas duas formas, pois o fetichismo tem mais de 500 mil anos de prática, desde os primeiros hominídeos. Desde o homem de Neandertal já se pratica o fetichismo. Talvez algumas espécies de animais também praticassem o fetichismo. Então o fetichismo ele é muito mais antigo do que o monoteísmo e o politeísmo. O politeísmo bem mais antigo que o monoteísmo, há cerca de 25 mil anos. E o monoteísmo, que é a religião mais conhecida no Ocidente, ela tem pouco mais de 2.500 anos. Vem do Antigo Egito, as ideias de Akhenaton influenciaram Moisés, que aperfeiçoou a crença, a seita judaica, e de uma profecia judaica derivou essa religião mais jovem das três, que é o cristianismo, uma religião messiânica, uma religião profética, e é a mais jovem, a mais novinha das religiões, né? Então, dia 22 temos Abraão, dia 23 Samuel, outro importante, né, líder religioso. Depois temos o grande Salomão, esse sim pode ser considerado um dos maiores pensadores do judaísmo, e influenciou outras culturas ainda, né? Influenciou os pitagóricos, influenciou ordens herméticas, influenciou a maçonaria, os Rosa Cruzes,
né? Muitas ordens iniciáticas se influenciaram por Salomão, mas principalmente o judaísmo, não é? O grande templo de Salomão, muitos templos até hoje são construídos baseados nos preceitos arquitetônicos dos templos, ou do templo de Salomão, que era um dos maiores templos daquele período. Até hoje existem ainda as ruínas do templo de Salomão. Depois temos Isaías, né? Um dos primeiros profetas do pré-cristianismo, do cristianismo primitivo. Depois São João Batista, Cinta, mais um importante profeta do cristianismo primitivo, não é? Depois temos Harun al-Rashid, o grande responsável pela organização do califado árabe, que levou o Islã à sua época de ouro, não é? A época de maior expansão demográfica e até pode-se dizer que imperialista do mundo islâmico, para então chegarmos no grande Maomé, ou Muhammad. E a meu pedido, o apóstolo Hernani, do Rio de Janeiro, preparou um texto sobre Maomé, muito bonito. Farei a leitura. Do ponto de vista de sua filiação histórica, o islamismo, tanto quanto o cristianismo e o judaísmo, têm sua origem referida ao patriarca Abraão, motivo pelo qual podem ser tomadas em conjunto como religiões abraâmicas. Tanto o cristianismo como o islamismo, como também o judaísmo, são religiões abraâmicas. O judaísmo é a religião dos descendentes de Jacó, um dos netos de Abraão. Possui uma visão estritamente unitária de Deus, e seu livro sagrado para quase todos os ramos é a Bíblia hebraica, acrescida da lei oral, né? O Torá. Muito importante esse livro. O judaísmo, ele é realmente monoteísta, assim como o islamismo. O cristianismo, ele tem um aspecto curioso. O monoteísmo cristão, ele se divide em três, não é? Dentro da ideia da Trindade, que foi uma concepção bastante confusa no início, mas que foi sendo modificada e alterada até que chegou no formato que se conhece hoje, não é? Que se saúda o dito Pai, o dito Filho e o tal do Espírito Santo, não é? Nessa Santíssima Trindade cristã. Ou seja, ela não é totalmente monoteísta, porque ela se divide em três. Esse Deus tem três aspectos, né? O Deus cristão, não é? Certo, nós vamos depois pesquisar mais sobre isso. O professor José está fazendo uma lembrança aqui muito importante, que vem de religiões primitivas da Trindade, né? Mas continuando a leitura, o cristianismo... Bom dia, sejam bem-vindos, fique à vontade, por favor. O cristianismo começou como uma seita do judaísmo, e no século I tornou-se uma religião separada do judaísmo. A igreja cristã com crenças e práticas distintas. Jesus é a sua figura central, tomada por quase todas as ramificações como divina, isso é, como a própria personificação de um Deus unitrino. A Bíblia cristã é, em geral, considerada a autoridade máxima junto com a chamada sagrada tradição em algumas denominações apostólicas, como o catolicismo romano, o protestantismo e a ortodoxia oriental, além de dezenas de denominações diferenciadas. O islamismo surgiu na Arábia, no século VII, como uma visão estritamente unitária deste Deus. Tem no Alcorão a sua autoridade máxima, como tendo sido revelado por um profeta não divino, Maomé.
Saúdo aqui a presença do Juliano Paz Dornelles, querido Juliano, grande abraço. Também o Jefferson Ricardo Brito da Silva, saudações sociológicas e positivas. O irmão Claro Gilberto também está conosco, muito importante. A Jaqueline Mocelin está conosco, que alegria. E também diretamente da França, minha querida amiga, grande cantora, compositora, Nara Lisboa. Seja bem-vinda, Nara. Nara foi responsável pela minha turnê na França, inclusive pela gravação do meu DVD. Muito importante a tua presença. Obrigado, Nara. Então, embora a fé islâmica inclua elementos tanto da fé judaica como da fé cristã, não é considerado como um ramo de nenhuma das duas. Maomé nasceu em Meca, não é? Em aproximadamente 570 e faleceu em Medina, em 8 de junho de 632. Segundo a religião islâmica, ele foi o mais recente e último profeta do Deus de Abraão, precedido nesse papel por Moisés, Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, Davi e Jesus, todos ditos como profetas para o Islã. Unificou várias tribos árabes, permitindo assim o que viria a se tornar o califado, que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Foi um mercador e pastor, embora afirme-se que ele tenha sido analfabeto, é provável que ao desempenhar funções no comércio ele tenha adquirido por conta própria os conhecimentos da escrita. O islamismo acredita que aos 40 anos, tendo se retirado para meditar numa das cavernas do Monte Hira, ele teria sido visitado pelo anjo Gabriel, que comunicou que ele seria o último profeta de Deus, haja visto como tanto o cristianismo quanto o judaísmo haviam sido corrompidos, segundo Maomé. O anjo ordenou que tomasse para si os versos do que após sua morte viria a ser o Alcorão. Ele é cantado o Alcorão, não é? Foi perseguido e obrigado a abandonar Meca, indo para a cidade de Latrebe, onde tornou-se o líder da primeira comunidade muçulmana. Ou seja, ele foi expulso de sua terra natal, em função de suas ideias, e em Latrebe ele cria a primeira comunidade muçulmana. A organização militar criada por Maomé unificou praticamente todo o território sob o signo de uma nova religião, o Islã. Vários historiadores afirmam que as mudanças sociais islâmicas em áreas como segurança social, estrutura familiar, escravidão, direitos das mulheres e das crianças melhoraram a comunidade árabe após o islamismo, bastando dizer que ele proibiu o costume então existente de enterrar vivas as filhas indesejadas. Os árabes tinham o costume de enterrar as filhas mulheres, porque era muito enaltecido a questão do filho homem, e ele proibiu esse costume, que já foi um grande avanço. Pressentindo sua morte, Maomé dirigiu-se 1 ano antes de seu falecimento aos seus seguidores naquilo que ficou conhecido como o Sermão do Adeus. Aqui vão algumas de suas principais e mais belas palavras. Devolvei os bens dos que vos forem confiados aos seus legítimos donos. Não firas a ninguém, pois assim ninguém te ferirá. Deus proibiu os juros, portanto, todas as obrigações decorrentes dos juros devem ser postas de lado. Olha que interessante. Nisso ele destoa bastante do judaísmo, né? Que foi a agiotagem foi um dos grandes trunfos ao longo da história do judaísmo. Já o islamismo proíbe os juros, né? É verdade que vós tendes certos direitos sobre vossas mulheres, mas elas também têm direitos sobre vós.
Olha que interessante, já era mais justa, né? Com comparação ao machismo absoluto anterior, ele reconhece que as mulheres também têm direitos sobre os homens. Tratai vossas mulheres bem, e que sejais gentis com elas, porque elas são vossas parceiras e auxiliares, ainda com uma nuance machista, tratando como auxiliares, mas exige que sejam bem tratadas. Já é um avanço, né? Adorai Alá e fazei 5 preces diárias a Ele, né? Jejuem no mês do Ramadã e distribuam os bens no mês do Zakat. Façam peregrinações desde que possível. Para quem não sabe, os crentes do islamismo, eles têm a obrigação de uma vez por ano, pelo menos, dependente da localidade que eles se encontrem no planeta, uma vez por ano eles devem visitar Meca, onde tem aquele grande cubo de granito e eles ficam girando. É muito curioso, né? Ele não para nunca aquela atividade, né? Só no mês do... Tem um equívoco entre uma vez por ano. É uma vez na vida. Sim, não, uma vez na vida, exatamente. Dia meta, se tiverem condições. Se tiverem condições, uma vez na vida, né? Mas e lá aquela bobina humana alimenta aquela pedra negra de granito, e é muito interessante, olhando de longe realmente parece algo, parece um reator permanentemente ligado àquela pedra, né? Pela função, e com certeza move alguma energia, porque tem eletrostática, tem energia humana, tem pessoas, né? Muito curiosa essa ideia dessa dança, desse círculo que não para nunca, né? Se eu não me engano, tem uma vez por ano que ela para, que ela cessa, né? Eu vou pesquisar mais sobre isso. Façam peregrinações desde que possível. Todos os muçulmanos são iguais e ninguém será considerado como superior ou inferior, senão pela piedade e pelas suas boas ações. Ela já é uma crença igualitária, né? É muito diferente, não é, do judaísmo e do cristianismo, que enaltece valores absolutistas, consanguíneos, hierárquicos, monárquicos, não é? Não vos desvieis do caminho da justiça. Olha que bonito, né? Não vos desvieis do caminho da justiça. Que o último a conhecer minhas palavras possa compreendê-las melhor do que aqueles que agora me ouvem diretamente. Ou seja, ele faz votos de que aquela doutrina se aperfeiçoe, assim como os ouvintes dela também entendam cada vez melhor suas palavras. Claro que as agressões sofridas pelo cristianismo fizeram com que o islamismo se tornasse muito arredio ao Ocidente. Não podemos esquecer que as agressões iniciaram por parte do mundo ocidental, com as ditas cruzadas. Estavam lá os islâmicos vivendo na sua cultura, na sua lei, de forma equilibrada, de forma ponderada. Eles tinham diplomacia com os povos vizinhos, não eram belicosos, como até se depararem com os cavaleiros de Cristo, né? Querendo limpar o mundo dos infiéis, né? Aí é claro que não poderia acabar bem, né? Porque, como diz a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação, né? Na mesma medida. Então, realmente houveram esses desdobramentos que nós assistimos até hoje no Oriente Médio, né? Conflito entre judeus, árabes, cristãos, e essa disputa insana por qual religião tem razão, qual é o povo escolhido, né? Ficam discutindo o sexo dos anjos enquanto as crianças morrem de fome e de sede. Isso é intolerável, isso não deve ser mais admitido no mundo livre, no mundo moderno, não é? Então, essa foi uma leitura desse material gentilmente produzido e enviado pelo apóstolo sacerdote Hernani Gomes da Costa. Também identifico aqui
Nara Lisboa, da França, grande artista, minha amiga querida. Sandra Ciota, o Cristiano também está conosco. O Fabiano Lafalce, grande artista. Mi amico, Fabiano Lafalce, italiano. Também está conosco a nossa grande sacerdotisa, a professora Jovelina Drum. Que alegria! Saúde e fraternidade, professora. Não está presente fisicamente, mas ela disse que está muito atenta à prédica de hoje. Além do texto do apóstolo Hernani, eu separei mais um textinho sobre Maomé que eu achei muito interessante. Maomé, seu nome verdadeiro era Abul Qasim. Abul Qasim nasceu em 570 em Meca e faleceu em Medina em 632. Fundador do Islã. Maomé era árabe e nasceu no seio da tribo Quraysh. Órfão, foi criado por seu avô e seu tio. Na adolescência foi pastor e condutor de caravanas. Depois de haver contraído matrimônio, estabeleceu-se em Meca como comerciante, mas pouco a pouco sentiu-se atraído pela vida contemplativa. Em um de seus prolongados êxtases, acreditou ter recebido a visita do arcanjo Gabriel, persuadindo-se que havia sido eleito profeta para reformar a religião e a vida social de seu povo. Tinha conhecimentos do judaísmo e do cristianismo, e a nova fé que ia fomentando combinava o monoteísmo judeu com aspectos da ética cristã. Os membros de sua tribo rechaçaram sua pretensão de ser mensageiro de Deus e iniciaram cerradas perseguições contra seus seguidores. Acontece então o momento decisivo de sua carreira, quando, após uma suposta ascensão aos céus, ele e seus partidários se refugiaram em Medina. Desta fuga, que ocorreu em 622, 16 de julho de 622, no dia do meu aniversário, ele fugiu para Medina. Chamada a Égira, isso para o mundo árabe é a Égira, é onde quando se comemora a fuga de Maomé para Medina, né? É uma grande data da era maometana. Em Medina, Maomé foi ao mesmo tempo governador, juiz e chefe religioso. 2 anos depois, iniciou as hostilidades contra seus inimigos. Conquistou Meca, subjugou quase toda a Arábia e iniciou algumas campanhas contra os cristãos, sem grandes resultados. Ou seja, ela era uma religião militarista, né? Ela foi criada como um sistema de governo. Ele tinha em si o poder legislador, o poder executivo e o judiciário, e o legislativo. Ele criou as leis, julgou e executou, né? De forma autocrática, se autonomeado o representante de Deus na terra, o último profeta que era aguardado. Nada modestas pretensões de Maomé, não é? Iniciou campanhas contra os cristãos e... Suposição, nem poderia se dizer que, como ele criou, digamos, 3 instâncias, essas 3 instâncias seriam ocupadas por pessoas, digamos, que mantivessem relações com ele, o grupo dele ou o grupo fora. Sim, prevaleceu a ideia do corporativismo, né? É uma religião que se manteve graças ao compadrio, né? Graças à proximidade, né? As vantagens de estar próximo de Maomé garantiu sua sucessão, né? Muito importante. Meca, em 631, fez sua última peregrinação a Meca. Suas predições de profeta e as leis que ditou a seus discípulos estão reunidas no Corão, ou seja, no Corão. O nome do livro é Corão. Al-Corão, Al é um artigo, Al é o, ou seja, é o Corão. O nome do livro não é Al-Corão, é Corão. O Corão, Al é um artigo, né? Então,
O outro também é um artigo, perfeito. Então, Maomé é o primeiro representante de um novo e original tipo religioso. Ainda hoje, depois de uma evolução de 1.300 anos, pode-se reconhecer na autêntica religiosidade maometana aquela idiosincrasia que remonta, em última instância, à vivência pessoal de Deus que Maomé possuía, né? Ele foi iluminado por Deus, mas ele não se considerava nem filho nem descendente de Deus. Ele foi um orientado por Deus. Ele enaltece inclusive o seu aspecto humano. Ele não, diferentemente do judaísmo e do cristianismo, ele não tem nenhum tipo de interação com esse Deus. Ele simplesmente recebeu essas orientações de um anjo, ou de uma visão, ou de sua imaginação, ou de sua esquizofrenia. De algum lugar vieram essas palavras, né? Nós temos que analisar pelo ponto de vista multifacetado das possibilidades, né? E pode ter, por que não, alguma inteligência que nós desconhecemos ter se materializado e ter iluminado, é pouco provável, mas não é impossível, né? Nada é impossível, né? Então, ainda hoje, depois de uma evolução de 1.300 anos, pode-se reconhecer na autêntica religiosidade maometana, né, aquela idiosincrasia que remonta, em última instância, à vivência pessoal de Deus que Maomé possuía. Nele coexiste a religiosidade como um sentido político, abstrato e provisor. Sua doutrina não é uma compilação de ensinamentos ou um sistema de ritos, mas sim uma forma de energia espiritual, uma semente viva que desenvolve sua própria essência e atrai para si a vida espiritual alheia a ela, segundo uma lei cujo significado e finalidade só se revela integralmente no curso de uma longa evolução. Esotericamente, considera-se que Maomé, para o cumprimento de sua missão, tinha conhecimento de doutrinas secretas, claramente árabes, talvez através dos monges cristãos nestorianos ou por contato direto com o mundo invisível, né? Ou seja, existem muitos mistérios que nós desconhecemos ainda, né? E a ciência pode chamar de esquizofrenia, ele pode ter tido alucinações, o que não é nada improvável. Ou ele realmente pode ter sido muito inteligente e inventou isso tudo, né? Ou como eu disse, né? E se houvesse realmente alguma frequência perdida nesse universo, nas partículas dessa luz que nós ainda desconhecemos, não é? Que tragam algum germe de uma inteligência superior para a mente humana aqui no planeta Terra? Também não sabemos. Mas o fato é que essa epopeia religiosa foi bem sucedida. E hoje temos o mundo dividido entre algumas religiões, e uma delas é o islamismo. E infelizmente estamos vislumbrando e presenciando os piores aspectos dessa divisão, nessa rixa, nessa cisma entre cristãos islâmicos e judeus, né, levando à desgraça ao Oriente Médio, né? Por isso a religião da humanidade é tão importante, porque ela busca unificar todas as religiões com valores úteis, reais, humanos, respostas humanas para os problemas humanos. Muito importante. Mas fica aqui um estudo importantíssimo sobre o islamismo. Saúdo com grande alegria a doutora Vaida Norvilaite, diretamente da Lituânia. E cada vez mais lindo seu bebê, o Casparas Leon, ou em português Gaspar Leão, o Casparas Leonas, o lindo filho da doutora Vaida Norvilaite, uma das maiores pesquisadoras do positivismo no mundo hoje. Nos deixou uma tese belíssima, brilhante, estudos muito importantes que ela desenvolveu sobre o positivismo no planeta,
não é? Visitou a França, Estados Unidos, veio para o Brasil, passou por vários estados, e eu tive a alegria de conhecer a doutora Vaida em 2015. Ela era uma jovem ainda, entrando na vida acadêmica, e eu tive a alegria de conhecer a doutora Vaida. Ela estava recém ingressando na New School for Social Research de Nova York, diga-se de passagem, a Universidade de Lévi-Strauss, e ela estava fazendo turismo no Brasil e veio conhecer. Em 2015 ela veio conhecer o templo, baseada em algumas notícias que ela leu nos jornais, nos noticiários da Europa. E ela veio aqui certificar se era verdade, se realmente existia um lugar tão pitoresco. E chegando aqui ela encontrou o templo positivista, e depois disso ela trabalhou insistentemente nas suas teses de mestrado, onde ela fez um estudo das religiões, inclusive do islamismo, e depois na sua tese de doutorado ela se aperfeiçoou no positivismo. E o título da sua tese é muito sugestivo, né? A vida após a morte da religião da humanidade. Que essa religião foi dada como morta por alguns intelectuais, e ela vem aqui e constata que ela está viva. Então, ironicamente, ela batiza a sua tese de a vida após a morte da religião da humanidade. O que me deixou bastante feliz e otimista, porque não podemos esquecer que a religião mais influente do Ocidente hoje foi baseada numa ressurreição, não é? Então, já que ela nos deu essa ressurreição também, intelectual, vamos fazer uso disso, né? Isso é um predicado importante, tendo em vista que o cristianismo se originou numa ressurreição. Quem sabe esse novo positivismo, essa religião da humanidade aperfeiçoada, ressurgida como uma fênix, não será a grande religião do terceiro milênio, não é? E existem indicativos que apontam como a religião mais completa para substituir todas as outras, sendo a religião da humanidade essa. Então é muito importante os estudos da doutora Vaida Norvillait. Alguns comentários importantes aqui. O Jefferson disse que o calendário islâmico começa a ser contado a partir de 16 de julho de 622. No meu aniversário começa o marco zero do calendário islâmico. Olha que curioso, hein? Olha, 622, muito interessante. Obrigado, Jefferson. Realmente é a Érige, né? Égira, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Muito importante. Égira. Isso é celebrado, é comemorado. Então esse foi o estudo da terceira semana do mês de Moisés, o mês de Maomé, o mês do islamismo, muito importante. Vamos então agora à nossa prédica sociocrática dominical. Professor José, muito obrigado. Vamos agora à nossa prédica sociocrática dominical. Sempre reverenciando a querida Mãe Humanidade que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Vamos então ao estudo do resumo do Catecismo, já trabalhando nos novos resumos desenvolvidos por mim e pelo apóstolo Hernani Gomes da Costa. Resumos do Catecismo baseados também nos textos de Luiz Hildebrando Horta Barbosa, que já nos deixou um caminho bem facilitado para esses resumos. Então nós só demos uma ajustada e uma atualizada em algumas informações. Algumas foram suprimidas, outras foram acrescidas, baseado nos costumes e na evolução do pensamento da nossa época.
condições afetivas, intelectuais e práticas da religião. Compreendendo e mantendo um profundo respeito pelas práticas religiosas primitivas do passado, afirmamos que religião é um estado de harmonia individual e coletiva. Religião é esse grande estado de congraçamento humano, seja daquela comunidade, daquela tribo, né, daquele país, daquele grupo. É a celebração de nossos valores incomuns. Não é? Isso é a religião, esse grande congraçamento humano, não é? Um estado de harmonia individual e coletiva. Essa é a função das religiões. E essa harmonia ela deve ser tanto física como moral, não é? Mantendo e preservando o amor e a fé na humanidade. Nosso objeto de fé e de amor é a própria humanidade. Diferentemente das religiões teológicas, nós somos sociológicos. Essa palavra foi criada por Augusto Comte. Nós somos humanistas, sociológicos, laicos, né? Então, laicos enquanto Estado, né? Nós somos laicos. Então, a fé que nós depositamos é na humanidade, né? Nós ligamos o ser humano pelo amor e religamos ele ao próximo pela fé na humanidade. Muito importante. E ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé inteligível. Eu quero que os futuros centenas de milhares, de milhões, de bilhões de adeptos da religião da humanidade se convertam pela sua inteligência. Não por ligações familiares, por tradição, por influência de um sacerdote, por escrituras sagradas, nada disso. Eu quero que os futuros adeptos da religião da humanidade aceitem essa doutrina se ela passar pelo crivo da sua inteligência. Essa é a questão mais importante. A razão de cada seguidor dessa doutrina é que fará dele um aperfeiçoado servo da humanidade. Pois a nossa religião desenvolve uma fé inteligível, demonstrável, lógica, né? E essa harmonia se reflete positivamente, tanto na indústria como na política. Está ali o regime, tanto na indústria. Podemos utilizar a natureza a nosso favor, mas não podemos destruí-la. Aí a moral falhou na indústria. Podemos utilizar a madeira que está à nossa disposição, mas de forma racional, de forma coerente. Não podemos destruir uma mata nativa, não podemos extinguir a Mata Atlântica, não podemos destruir uma espécie rara. Temos que reflorestar. Para cada árvore derrubada temos que plantar centenas. Aí estamos trabalhando dentro de uma moral positiva aplicada na indústria, não é? Podemos pescar nos mares e nos rios, mas não podemos fazer pesca predatória. Não podemos usar uma malha tão fininha que vai pescar até os alevinos, até as ovas. Não podemos. Temos que usar uma malha grossa para pegar os peixes grandes e deixar que os peixinhos pequenos sobrevivam e se transformem em futuros peixes. Podemos manusear os elementos químicos, no caso o petróleo, apesar que ele poderia ser evitado isso pelos danos que ele causa na natureza, mas tudo bem, nós usamos o petróleo, mas nós já sabemos que hoje a 70 metros no oceano Ártico já se encontram espécies marinhas a 70 metros de profundidade, já com micropartículas de plástico na sua corrente sanguínea. Micropartículas de plástico em seus órgãos. Quase toda a fauna marinha hoje já possui micropartículas de plástico. E esse plástico, quando ingerido pelo ser humano, pode levar a inúmeros problemas: câncer, esterilidade. Ou seja, a médio e longo prazo nós iremos comer plástico na natureza.
Isso é inadmissível. Então nós podemos usar o petróleo, mas não podemos deixar que isso que está acontecendo se agrave. Nós já temos icebergs que se chamam de ilhas de lixo. Icebergs de lixo. Icebergs não, porque seriam... Mas já temos ilhas de lixo. Ilhas de plástico no Oceano Pacífico, maiores que o estado de São Paulo. Temos uma ilha de plástico que já é quase um continente no Pacífico. Imagine o efeito disso a médio e longo prazo. Esse plástico se deteriorando, não é? Muito grave. Muito grave isso. Né? Então, hoje eu cometi um agafe. Estou transmitindo a prédica no Instagram, no meu perfil artístico do Elojac. Pedro, não tem problema, depois eu vou postar a do Facebook. Não tem problema. Mas é nada comum isso. Mas assim que outros seguidores não poderão... Eu vi que estavam aparecendo músicos, muitos músicos hoje aqui. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Viver às claras é isso. O que nós fazemos na nossa vida privada, não devemos ter receio de fazer na nossa vida pública, né? Só estou engrandecendo ainda mais a cultura e o conhecimento dos meus amigos artistas e seguidores da banda. Posso também, isso aí. Vamos tocar uma asa branca na prédica hoje. Então, continuando, isso deve se refletir positivamente, tanto na indústria como na política. A sagrada trindade positiva se resume no espaço, também chamado de grande meio, na terra, também chamado de grande fetiche, e na humanidade, o grande ser. Nós temos uma trindade também. E essa trindade forma um poder superior que envolve nossa existência. A moral positiva trata do principal problema humano. Está escrito aqui fora, viver para outrem. Essa é a essência da moral positiva. Inibir o egoísmo e projetar, expandir o altruísmo. Muito importante, essa é a moral positiva. Subordinar o egoísmo ao altruísmo é a suprema lei do dever e da felicidade. Vejam bem, subordinar o egoísmo ao altruísmo é a suprema lei do dever e da felicidade, a nossa e a dos demais. Essa é a suprema lei do dever e da felicidade. Então agradeço imensamente aos que estiveram presentes aqui. Que horas são, professor? 11h48. Alguém quer fazer uso da palavra? Doutor Ramiro, tens 11 minutos. À vontade. Claro, por favor. Vou até colocar aqui o meu celular para olhar. Tá. Hoje eu vim um pouco preparado, porque eu assisti o filme Conclave essa semana. Então eu recomendo, que é sobre as fofocas, os fuxicos da eleição de um Papa. E quando a gente para pensar, a Santa Sé é a última grande teocracia raiz do mundo. Não é? Na realidade é um lugar, é uma monarquia onde o Papa, não é o pontífice máximo, não é? Ele é diretamente iluminado por Deus, ele tem um grande poder. Claro, mas é interessante porque é uma teocracia, em boa parte ela é moderna, não é muito diferente do que a gente imagina do que foram as teocracias antigas. Não é? Mas essa semana, como o Guardião mencionou, ela é marcada por 7 figuras das religiões abrâmicas, que são as religiões do monoteísmo que a gente conhece, não é? Do monoteísmo que Conte pesquisou, que são as religiões que seguem a Torá, o Pentateuco. Tá? Ela tem Jerusalém como uma cidade sagrada. Não é? Também ficaram de fora aqui os drúzios e a fé Baá'í, mas eles são bem mais recentes. Elas têm origem numa civilização específica, a civilização de Canaã, a civilização cananita, uma civilização da Idade do Ferro.
tá? Ela se caracteriza... Hoje a gente pensa nelas como exemplo paradigmático de religião, mas na realidade isso foi algo bastante especial, não só logo que surgiu, quando a gente olha, compara com as religiões dármicas e outros movimentos filosóficos, é algo bem peculiar, são doutrinas reveladas, não? Elas têm profetas, tá? Que trazem a palavra sagrada para as pessoas, a salvação ela é individual, cada pessoa busca a sua salvação, e a partir de uma relação pessoal, não é com um Deus que também é uma pessoa, embora no caso da religião muçulmana esse Deus ele não tem face, não, ele não tem, ele é mais abstrato, tá? E essa relação ela é baseada na fé, tá? Especialmente, então na realidade poderia dizer que a característica o nome dessa relação não é entre Deus e o fiel é fé, tá? Ela também tem essas religiões, esses movimentos, eles também trazem características que marcam até hoje as nossas relações entre nossos conceitos de igreja e Estado, tá? Inclusive a gente tem aqui nessa semana Samuel, o profeta, que unge Saul, o primeiro rei de Israel, assim como São João Batista ungiu Cristo, não é? Uma diferença, é interessante que a última dessas religiões, a muçulmana, ela é um pouco distinta, diferente nesse aspecto. Não é, Maomé não é ungido por ninguém, e os califas, seus sucessores, também não são ungidos. Eles têm uma e é onde eu quero chegar, na verdade, né? Diferenças estruturais entre essas três grandes religiões do livro, tá? Primeiro, embora elas sigam o mesmo livro, não é o mesmo Pentateuco, há diferenças grandes entre os livros, na verdade, as versões que elas seguem. Isso não é novidade, desde a antiguidade, não é mesmo entre judeus, tinha versões diferentes do livro. Os samaritanos, não é mencionados na parábola do bom samaritano, seguiam uma versão diferente da Torá do judaísmo rabínico, tá? Isso daí parte do problema, é o problema natural de cópia, né? As pessoas que contam um conto aumentam um ponto, então você não tinha, até Gutenberg, você não tem uma imprensa automática, então cada um fazia as suas cópias, tá? Também há problema de tradução, mas existe fundamentalmente, a gente esquece, um problema de compilação, tá? Então o Pentateuco que a gente tem, na realidade, ele é uma compilação feita depois do Império Aquemênida, depois do Império Persa, né? Então a partir do século VI a.C. O Novo Testamento, a Bíblia católica, na verdade, é uma compilação que ela vai se tornar canônica a partir do século IV. Tá? E no caso da religião muçulmana, essa compilação só vai ficar fechada no século VIII ao século IX. Existe uma discussão sobre isso. Não é nenhum caso chega um profeta das montanhas com o livro pronto e entrega para a comunidade. Isso nunca existiu. Na verdade, essas compilações elas vêm depois. Tá? Existe muita discussão, na verdade, no meio do caminho. Na realidade, isso é outra característica dessas religiões, não é? Elas surgem a partir de quase guerras civis, não é? E um excluindo o outro, um chamando o outro de herege. No caso da religião muçulmana, a guerra civil ela é imediata. A partir do momento que Maomé morre, existe uma disputa por sua sucessão, não é? Os seus seguidores, os companheiros, escolhem uma pessoa, a dinastia Omida, eu acho, surge daí, tá? Que por sua vez vai guerrear contra diversos falsos profetas surgindo, e outros vão dizer que na verdade os descendentes de Fátima deveriam ser os sucessores. Isso vai dar origem a hoje o movimento xiita, não é? O mundo islâmico ele se divide entre os sunitas, que são os que vão seguir isso que a gente historicamente chama de a sucessão de califas, tá? E o mundo xiita que é a dominante principalmente no Irã, são os descendentes de Fátima. Tá. O terceiro ponto que eu queria chamar é que esse processo de sedimentação ele envolve essa competição, não é, e exclusão de tradições rivais, tá? Isso nos leva ao quarto mais importante. Na realidade, uma parte essencial dessa religião está fora desse livro sagrado. Ela vai ser sobre como as comunidades de intérpretes vão discutir, vão escolher quais são as leis reais. No caso do judaísmo, a gente não tem só a Torá escrita, o Pentateuco. A gente tem a Torá oral, tá? Que é a Halakha, o Talmud, que depois, quando é escrito, não, ele vai ser escrito só no fim se eu não me engano, lá no Império Romano já, tá? Isso para preservar e para também ter a autoridade de dizer, não, vocês não seguem a mesma Torá, tá? E aí você pode excluir as outras seitas que não seguem essa Torá escrita agora, essa Torá oral que agora está escrita, o Talmud.
No caso dos muçulmanos, a gente tem os hádices. No caso do catolicismo, do cristianismo, é muito curioso, porque na verdade isso ocorre quando o cristianismo passa a ser cooptado pelo Império, com Constantino, com o Concílio de Nicéia, onde se define quais são as bases metafísicas e teológicas do cristianismo, e você exclui a doutrina do arianismo e outras heresias, que hoje a gente toma como heresias, mas na época eram doutrinas que estavam em pé de igualdade com essas. No caso da tradição judaica, a gente tem na verdade, uma religião, tá, que anseia, que tem historicamente a figura desse Estado, os reinos de Israel e de Judá, mas que na realidade, quase desde sempre, viveu sob o jugo, sob a suzerania, vassalagem de algum outro império. Não é o Império Neo-Babilônico, o Império Neo-Assírio, o Império Persa, o Império Romano, tá? Então, na verdade, os rabinos eles formavam boa parte do direito civil dessa sociedade. Tá? A religião e a organização social da comunidade estão fundidas. Tá? Então você dá a César o que é de César, e os imperadores mandam, porque eles têm a força, mas entre nós aqui na comunidade, e até hoje em várias comunidades mais ortodoxas é assim, a regulação é entre os rabinos, e eles têm a última palavra. No caso do cristianismo, a religião ela se funde com o império, tá? E depois ela vai ter essa relação conturbada, não é, entre o império, a autoridade temporal, tá? E a autoridade espiritual, principalmente entre governadores e bispos em províncias do império. No caso dos muçulmanos é interessante, porque você nunca tem uma institucionalização, você nunca tem uma espécie de papa entre os islâmicos, não é? Na realidade, os califas, eles proclamam, não é um poder descendente de Maomé, tá? Então, eles são reis, eles têm o poder temporal, mas eles também são protetores da fé, tá? Mas eles precisam escutar os estudiosos, não é? No caso dos xiitas, os ayatolás, e no caso dos sunitas, Oi, tudo bem? Pode entrar, a gente está acabando aqui a prédica. E isso, na verdade, vai marcar uma diferença. Eu mencionei antes a Hadith. Na verdade, uma das principais fontes, além do Corão, a principal fonte é a Sunna, o conjunto de Hadiths que são essa compilação de histórias do profeta e de seus colegas, tá? E que por sua vez é a principal fonte da Sharia, na realidade, tá? Ela tem ali a doutrina da escatologia, de como o mundo vai acabar, não está no Corão, ele vai estar na Sunna, vai estar nessa compilação de histórias, tá? E por último, na verdade, no mundo muçulmano, principalmente entre os sunitas, a principal fonte é o consenso, tá? É o consenso da doutrina, dos doutrinadores, aquilo em que todos os intelectuais concordam, aquilo ali é a interpretação correta da lei. Por quê? Porque Deus não vai enganar todo mundo ao mesmo tempo. Tá? E esse consenso também dá origem ao direito consuetudinário, direito costumeiro nessas sociedades. A ideia é Deus não vai permitir que toda a comunidade islâmica esteja em erro ao mesmo tempo. Tá? Isso eu enfatizo isso porque eles nunca tiveram, ao contrário do mundo judaico, em que você podia reunir os rabinos numa espécie de sínodo, concílio, e você podia votar e chegar a decisões por maioria. Tem até uma história muito interessante do Foro da Serpente, em que a maioria dos rabinos vota e derrota o rabino Eliezer, o favorito de Deus. Tá? Então você tem ali a maioria, para eles é a maneira de decidir, não é os pontos, as divergências, tá? Na tradição rabínica. Tá? No caso da tradição muçulmana é o consenso. Tá? E quando não tem isso, então a questão está em aberto, ou isso vai ser decidido por guerra, tá? Vai ser na verdade, você precisa apelar ao poder temporal para resolver a questão pela força. E isso marca o nosso mundo até hoje. Na verdade, até hoje, quando a gente olha para o mundo, para essa tradição, quando a gente pensa nos jihadistas, eles são uma minoria. Eles não têm esse consenso. Não é? Eles querem criar um novo califa, tá? Um sucessor do profeta, embora isso não seja reconhecido pela maioria da fé. Então, na verdade, eles são hereges, não é? Do ponto de vista do padrão da fé islâmica hoje. Acho que seria isso. Muito obrigado. Então agradeço ao Dr. Ramiro Pérez, engrandeceu e enalteceu ainda mais o tema, com importantes explicações detalhadas sobre o islamismo e sobre também aspectos
do judaísmo e do cristianismo. Saúdo a presença do querido Ari Kurtz, benfeitor da humanidade, sempre nos auxiliando, participando de nossas campanhas. Minha mãe querida, meu pai, Sinara e Francisco também estão aqui prestigiando, muito importante. E faço um apelo: colaborem com a Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Eu não me canso de lembrar que todas as nossas atividades são gratuitas e essa casa é mantida graças à ajuda dos apóstolos, dos benfeitores da humanidade. Então, se você não pode vir colaborar pessoalmente, participar presencialmente aqui no templo, também pode colaborar através da campanha do Pix Positivo. A chave Pix é o nosso CNPJ, está amplamente divulgado. Ou doando livros, como o professor Saul trouxe mais alguns exemplares importantes hoje aqui, sempre obras de teor pertinente à doutrina. Então, podem participar de nossos mutirões. Estamos em breve organizando um novo mutirão de limpeza, de organização. É a forma que podem colaborar com a nossa instituição. Agradeço a todos e vamos a um momento musical para que no silêncio de nossas meditações, reflexões, possamos achar as respostas para nossas dúvidas e anseios. Saúde e fraternidade, tenham um ótimo final de domingo.
Então, novamente, obrigado aos presentes. Destaco também a presença, chegando aqui, o José Francisco Feltrin, o Francisco Leandro, a Vera Maia, o Raoni, muitas pessoas queridas aqui. E aqui presencialmente, estimado doutor Ramiro Pérez, sempre colaborando conosco, muito obrigado, doutor. Professor José Krassoves, muito importante, grande professor. E o nosso querido professor Saul Campos de Menezes, sempre colaborando de forma primordial com nossas campanhas de arrecadação de livros, maior doador de livros da história dessa casa. Já trouxe centenas, milhares de exemplares aqui para o nosso acervo. Muito obrigado, professor. Muito importante. Então, novamente agradeço aos que estão aqui na Rede Humanidade. Domingo que vem, às 11 horas, estaremos de volta transmitindo ao vivo para todo o planeta, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Saúde e fraternidade, tenham um ótimo final de domingo.